Graça e paz. Nós vamos ver aqui um assunto que é muito interessante, que é ligado à interpretação bíblica. E como você conhecer mais um pouco da Bíblia, interpretar a Bíblia. Então nós vemos em Mateus que nos seus capítulos do 1 até o capítulo 28, nós vemos que Jesus muitas das vezes ele trabalha com parábola, ou símiles ou comparação. Se nós olharmos corretamente, parábola é a mesma coisa que comparação. Vejamos aqui uma parábola em Mateus capítulo de número 13, do 1º até ao 23. Isto é uma parábola, a parábola do semeador. Parábola no grego é parabole, ou seja, mashal, que quer dizer, é o mesmo sentido de comparação. Você pega um fato ou um acontecimento e traz para o lado bíblico ou o lado cristão. Ou seja, coloca a palavra de Deus e o reino de Deus em ação dentro de parábola para ocasionar um efeito espiritual. Agora, símile, você pega uma coisa ligando a outra coisa. Por exemplo, o reino de Deus será semelhante a 10 virgens. 5 era prudente e 5 era louca. Então nós podemos observar que o reino de Deus ele é semelhante ou paralelo a alguma coisa. Está ligado lado a lado. Enquanto a parábola do semeador, ele saiu a semear. Observe só, Jesus pega um homem, um semeador, e leva para aquele fato. O que ele faz? Saiu a semear. Semear o quê? A palavra, que é a palavra de Deus. Por exemplo, anunciando ao mundo quem realmente é Jesus Cristo. E tem vários tipos de pessoas ali. Então alguém chega para o mestre ou para os discípulos e pergunta: por que é que ele fala muito em parábola? Nós não entendemos. Aí o mesmo Jesus ele pega e responde de uma forma clara e explícita que o reino de Deus é dado a conhecer aos pequeninos e não é revelado ao homem material, mas sim ao homem espiritual. Agora nós vemos uma outra símile lá que ninguém ainda tinha observado, é Salmo 133, por exemplo. O Salmo 133 ele é um livro de símile, ele é um livro espiritual, ele é um livro geográfico que fala acerca do Monte Hermon e tudo isso. Mas qual é a símile que está dentro do Salmo 23? Irmãos e união. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O que tem a ver essa símile aí, irmãos em união? Porque Deus, na realidade, ele traz a união como um efeito na vida de alguém. Porque o próprio Salomão ele falou assim, que um cordão de 2 dobras dificilmente se rompe. Isso é interessante porque Deus ele sempre trabalhou em união com o Filho e com o Espírito Santo. Pois o próprio Jesus ele falou da seguinte maneira: eu e o Pai somos um. Então quem está ligado em Deus vai entender realmente o que ele quer falar por símiles e parábola. Então, resumindo, parábola é comparações e símile é pegar algo e trazer a revelação daquilo que é comparado uma coisa a outra coisa. Por exemplo, o reino de Deus ele é ligado à casa na Bíblia e também a essas 10 virgens. Isso é muito importante para que possamos aprender e conhecer principalmente quem é o autor do Salvador e como ele fala conosco pelas Escrituras Sagradas.